Bom dia, hoje são 28/11/2019. Agradeço a Deus por tudo e por todos nós e rezo todos os dias por mim e por todos que vivem no mundo. E minha mente, ela trabalha praticamente a 1000 por hora. E graças a Deus, com minhas rezas e minhas orações e as amizades que estou conquistando, minha mente está começando a melhorar um pouco, pois muitas vezes minha mente turbilha e meu cérebro começa um pouco a esquentar, igual a memória de um computador, pois um computador ele roda de uma forma binária, em formatura de um número 1, de várias maneiras para captar as informações que nelas são processadas. E minha mente é do mesmo jeito. Eu tenho um dom, a capacidade de, mesmo estando atento a alguma coisa, eu captar tudo que está a meu redor. Desde criança, quando estudava, eu sentava à mesa e ligava o rádio e ficava escutando as reportagens, mas lendo meus livros do colégio. Eu aprendia tudo que estava no livro e me desligava totalmente do rádio que estava à minha volta, embora memorizasse algumas mensagens que lá estavam. Lembro de leituras que faziam nos livros de meus estudos no colégio, e o rádio ao mesmo tempo dizia reportagens, muitas antigas, que muitos não escutaram, ou se escutaram não lembram, ou se lembram irão relembrar, que o repórter, o jornalista da rádio dizia que pessoa tal iria dia tal para o lugar tal e que os parentes que estavam na cidade os esperassem com o jumento para levar as coisas que ele iria levá-lo. Outras reportagens reportavam de que a pessoa não poderia ir porque a mesma tinha feito uma cirurgia e estava doente e estava em possibilidade de ir. Eu acho que essa rádio era vista em todo lugar, pois se as pessoas diziam essas coisas e pediam ao jornalistas ou radialistas, no caso, essa rádio era bem escutada. Mas mesmo assim, eu estudando, eu me atentava às minhas leituras e graças a Deus fui um ótimo aluno por onde passei. No meu tempo, não era como hoje. Antigamente, quando estudava, se tirasse uma nota baixa,
já estaria de recuperação no final do ano. Se tirasse 3 notas baixas no começo do ano, já estaria reprovado. E graças a Deus, notas baixas eu não tirava. Tirava entre 9 e 10. E graças a Deus, em matemática, eu era um bom aluno. Eu só tirava nota 10. Cálculos, muitas vezes, eu não fazia. Eu fazia cálculos de cabeça. Tinha uma professora que até me reclamava que eu só copiava a resposta e ela achava que eu tinha pescado de alguém. Mas não, a resposta era dada porque eu calculava mentalmente. Mas, como a professora pedia que eu detalhasse os cálculos, eu assim o fazia. Pois ela fazia isso depois que eu entregava a prova para ela e ela pedia que eu voltasse à mesa e fizesse os cálculos. Quando os concursos eram feitos só de matemática e português, eu terminava a prova rapidamente, em menos de 30 minutos. Por quê? Graças a Deus, um pouco de português eu aprendi. E a matemática, como as respostas eram alternativas, eu marcava as que eu sabia a resposta. E quando eu tinha dúvida em 2 questões, é que eu iria fazer o cálculo. E graças a Deus, me dei bem em vários concursos. E estou no que estou agora, graças ao concurso que fiz. E passei. E minha fé aumentada em Deus, estou aprendendo a controlar minha mente, pois a mesma turbilha um pouco de tempo. E lembrando um show do milhão de Silvio Santos, e que nunca participei, mas que gostaria de participar, eu respondo as perguntas antes de ser colocada na tela as respostas. Lembro-me uma vez de um participante que estava lá e já tinha respondido todas as perguntas, e eu também, assistindo a televisão, já tinha assistido e respondido as mesmas sem pedido de ajuda, como o participante assim o fez. E fiquei ansioso pela última pergunta, que o participante iria ganhar R$1 milhão. Silvio Santos o perguntou quantos 9 tinha entre 0 e 100. E eu rapidamente,
nos meus pensamentos, respondi e fiquei esperando, ansioso pela resposta da pessoa que lá estava para ganhar 1 milhão. Se ele respondesse errado, ele perderia tudo, mas ainda tinha a chance de desistir. E eu torcendo por ele, sabendo a resposta, mas o mesmo desistiu. E a resposta, mesmo assim naquele tempo, não foi dada, mas todo número entre 0 a 100 são 20. E lá tinha 20 e 19. Uma resposta 19 era falsa, porque todo número, existe um número qualquer e o 99 são compostos de 2 noves, mas se a pessoa não contar direito, iria dar a resposta 19, porque as pessoas têm costume de não contar os 9 repetidos no 99, e a resposta era 20. Certo tempo, no curso de docência, eu não andava com livros. Ia para o Tom Barreto com livros, porque lá os professores nos obrigavam a levar os livros. Porque era determinação do colégio. E vários colégios que eu estudei depois dele. Mais livros a gente aprende lendo, em casa ou em qualquer lugar, no ônibus, no trabalho. A gente lê. Se o nosso pensamento estiver intencionado em captar o que tem naquela leitura, a gente aprende. Graças a Deus, tem uma capacidade de analisar um livro e após sintetizá-lo com minhas palavras. Ganhei medalha por sintetizar bem o livro Inocência, de Visconde de Taunay, o qual ganhei medalha e fui reconhecido como aluno em primeiro lugar na nota de redação do colégio a qual eu estudava. E certa vez, um professor, quando eu fazia o curso de docência, ele achava que eu, por não andar com livro, ele não me dava valor. Certa aula, em um canto, no final da sala, sentado, olhando outro assunto, um papel que tinha na mão, não me recordo, ele começou a dar sua aula falando um texto de um livro, praticamente quase todo. E lá os alunos que estavam prestando atenção e eu estava lendo outra coisa, mas meu pensamento estava focado no que ele estava falando. Ao final da aula, ele fez a seguinte indagação. Ele
perguntou quem poderia fazer uma análise síntese do que ele havia falado naquela aula. Ninguém se manifestou. Vendo que ninguém se manifestava, pois eu queria que os outros se manifestassem, porque os conhecimentos a gente tem e também tem que dar direito aos outros para poder escutá-los. Embora minha ansiedade era muito para responder o que o professor havia pedido. Como eu vi que ninguém se manifestou, levantei-me e detalhei tudo que ele falou. E aí eu mesmo, na frente, achando, porque eu não andava com livro, ele tinha um pensamento a meu respeito. E ele, perante os alunos da sala de aula, ele disse: aqui na sala de aula, eu pensava que um aluno não tinha conhecimento nenhum, mas hoje vejo que esse aluno tem uma excelente capacidade de síntese. E hoje, e naquele dia para frente, esse professor começou a falar mais comigo. Não vou citar o nome, porque aqui não cabe citá-lo, porque é uma pessoa ilustre na cidade de Teresina e a gente não vale detalhar o nome das pessoas. Acredite assim quem eu quiser. Fazendo o curso de ensino superior, também hoje o pessoal chama de bullying, mas eu não considero bullying. Eu acho que cada crítica é construtiva. Uma professora disse em sala de aula, também não cabe citar o nome, que se eu não levasse livros para as salas, ela não iria me aprovar. Aí eu não falei nada, fiquei calado, porque eu só andava com a agenda dessas que ganhava final de ano de empresas, e nas agendas nunca tinha um costume de anotar nada. Anotava algumas coisas, poucas, que achava interessante na sala de aulas. E aí a professora começou a me bulinar, como diz hoje em dia, mas eu não me senti bulinado e também não fiz o que ela pediu. Eu lia meus textos no intervalo, em casa, não andava com papel na faculdade e os colegas achavam que eu não iria tirar nota boa nas provas, ou às vezes muitos achavam que eu pescava, mas nunca tive essa índole de pescar e nem terei, e tirava, graças a Deus, notas aprovativas. E hoje, como não era no meu tempo que uma matéria ficava de recuperação e 3 ficava reprovado, eu poderia tirar 3 notas altas e não fazer a 4ª prova, mas desde criança eu aprendi que a gente deve ir até o final,
para manter nossas notas. Assim minha mãe me ensinou. Hoje os colégios têm provas, recuperações, prova final e recuperação. No meu tempo não tinha. Ou a pessoa tirava 4 notas por bimestres boas ou não passava de ano. Tinha uma recuperação que nunca as fiz, que também a pessoa tinha que tirar uma nota conceituada acima da média para poder passar. E hoje são qualificados pelos professores que atribuem ponto por sua participação. No meu tempo não existia isso. Ou a pessoa tirava a nota ou não tirava a nota, não passava. E graças a Deus eu fui um bom aluno. Eu só tenho uma mágoa, porque história geral tirava nota apenas para passar, porque a professora de história geral, uma irmã que não cabe citar o nome, ficava a falar com minha mãe toda vez que ela ia em reunião, que eu conversava demais em sala de aula. E história geral, minha mente se sentia um pouco bloqueada. E eu, infelizmente, não passei no concurso. E hoje, infelizmente, não sou coronel da Polícia Militar, porque fui eliminado na última prova de História e Geografia, porque nesse tempo as provas eram feitas nas seguintes etapas, em 4 dias. No primeiro dia fazia português e matemática. No segundo dia, química e biologia. Voltando na primeira, era português, matemática e inglês. A segunda, química e biologia. A terceira era história e geografia. Eu estava treinando o físico, que era para fazer após as 3 provas. E fisicamente estava bem preparado. Fazia todos os exercícios que assim eram determinados a ser feitos após a aprovação nas provas escritas, as quais falei. Tirei 10 no somatório das primeiras provas, português, inglês. Tirei 10 nas provas de química e biologia. Esqueci de citar física e matemática. No caso, eram
etapas. A última prova, sim, era geografia e história. Quando chegou na prova de geografia e história, infelizmente caiu muita história geral, a qual minha mente era um pouco bloqueada na época por causa da professora que comentava com minha mãe que eu conversava muito em sala de aula, mas conversava porque se hoje fosse qualificado por um médico, seria considerado como uma pessoa imperativa, mas minha imperatividade leva, não me gabando, para uma certa qualidade de conhecimento e aprendizagem. E, infelizmente, na última prova para coronel da Polícia Militar do Piauí, era para tirar a média 5, e como caiu muita história geral, me lembro até de uma pergunta que tinha lá: qual o comando que na Europa é igual o comando na favela do Rio de Janeiro, na favela da Rocinha? Se fosse o contrário, a pergunta, eu teria acertado, porque o comando na favela do Rio de Janeiro da Rocinha era o Comando Vermelho, mas na Europa, nem hoje eu sei qual era o comando que era igual o Comando Vermelho aqui no país Brasil, existente igual o Comando Vermelho na Rocinha, no Rio de Janeiro. Infelizmente, na última prova eu tirei 4,9, mas se a prova fosse como hoje, a divisão de notas, como os colégios assim os fazem, eu teria passado, pois dividindo a nota por 4, minha nota seria maior do que a pessoa que passou em primeiro lugar para o concurso de coronel da Polícia Militar de Teresina no ano de 1981, pois a Polícia Militar podia fazer o concurso com 18 anos, ao terminar a 8ª série. E os 3 anos preparativos seriam uma cidade fora daqui do Piauí. E lá a pessoa terminaria o 2º grau e sairia nesse tempo como oficial da Polícia Militar, além de, na época, poder também entrar na Universidade Federal do Piauí para fazer um curso superior sem precisar fazer provas. E eu, infelizmente, não tive essa graça, mas Deus sabe o que fez. E hoje, graças a Deus, tenho um bom emprego através do concurso que fiz. Hoje,
se for fazer concurso, infelizmente, teria que estudar muito, porque hoje não tem só português e matemática, e infelizmente eu passei muito tempo sem estudar devido aos problemas pessoais. E agradeço muito a atenção de quem estiver escutando esse vídeo e acreditar na minha pessoa. Muito obrigado.